Olá e sejam muito bem-vindos novamente, aleluia, para este novo episódio do podcast Tic Tac Go. Depois de quantos meses, gente? Pelo amor de Deus, faz muito tempo já. Esse é o... Como é que é 40 em numeral? 40º? Acho que é isso. É o 40º, eu acho, episódio do TTG. E é o primeiro episódio da nossa Season 3, da nossa terceira temporada praticamente, já que o último episódio foi o fim da temporada da NHL, né? Eu estou aqui com as minhas co-hosts queridas. Hoje a gente tá com um time inteiro. Olá, meninas. Olá. Oi. Oi, galera. O último episódio foi dia 29 de junho. Que horror. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Risos. E não, é que não rolou coisa, é que a gente precisava desse descanso. Exato. Todo mundo meio surtando já. Com o retorno, a gente deve tratar sobre alguns assuntos aí que ficaram no caminho nesses últimos meses. Literalmente meses, porque faz 2 meses já. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa. Hoje a gente vai falar sobre o Mundial de Hóquei Feminino. Yay! Yay! Pra quem tá estranhando, não, a gente normalmente não tinha mundiais de hóquei feminino durante anos olímpicos. Mas, em setembro de 2021, agora, teve um congresso lá da IHF, que é a instituição, não? Como é que chama? Federação de Hóquei no Gelo, que falou que beleza, vamos ter então mundiais em anos olímpicos também no hóquei feminino, o que é muito bom, porque, né, são essas coisas que são o palco das jogadoras aí pra todo mundo ver. Então, a gente vai ter, a partir de 25 de agosto, que você está ouvindo esse podcast na terça-feira, dia 23. Quinta-feira, dia 25 de agosto, começa o Mundial. E a final vai ser lá em 4 de setembro. Então vai ser aí uma semana e pouquinho, de muito jogo bom de hóquei num horário meio ruinzinho, não vou negar. A gente vai ter jogos, em sua grande maioria, de manhã, no meio da manhã. 9 horas, 10h30, 14 horas é um horário bom, 13h30. Tem um jogo às 6 da manhã que eu acho que ninguém vai ver. Boa sorte pra quem quiser ver, mas não... Mas aí a gente vai ter, então, esse campeonato tão importante. Muito legal também que lá vai ser na Dinamarca o campeonato. E uma coisa que eu pesquisando sobre pra falar, né? Deixaram bem salientada é que os ingressos são bem acessíveis para quem quiser ir no jogo. O que é muito bom, né? Pra seguir divulgando aí o hóquei feminino de mais alto nível. Pensa, né? São estrelas mundiais, então vale muito a pena. Sim. Ó, eu botei meu... Cara, olha, eu boto o telefone sempre no silencioso, nunca tem uma notificação. Se começar a gravar aqui, o telefone apita, cachorro late, minha mãe entra. Como vocês podem ver, o estresse da temporada ainda permanece em mim. Eu tô brava. O problema não é a temporada, Ana, me desculpa. É outra coisa, amiga. Pensando, gente, nossa, são várias coisas, mas a gente sempre costuma, eu cortei total o assunto, desculpa, mas essa sou eu. Eu tava pensando, né, nossa, chega a temporada do NHL e a gente sempre fala que a gente já tá lelé das ideias, né, que precisa de férias. E durante essa pausa, eu percebi que não é a temporada, que sou eu mesmo. Porque eu comecei a acompanhar outro esporte e eu tô juntando junto com a NHL, sendo que são coisas completamente diferentes. Eu sonhei que uma tenista jogava pelo Penguins e foi trocada para o Predators. Eu não sei o que acontece com a minha cabeça. E eu confundo o nome das pessoas. Então, se daqui a pouco eu falar um nome aqui que não tem nada a ver, é porque eu tô misturando as coisas. Depois, completamente do nada, sigamos. Mas vamos voltar. Eu tô nessa também dos nomes, porque agora começa a NFL, né? E eu produzo conteúdo pra uma página do meu time da NFL. Então eu com certeza vou meter um Pittsburgh Steelers em vez de Pittsburgh Penguins. Um Las Vegas. Las Vegas não, porque é Las Vegas, mas tipo, sempre tem uns nomes também assim que então a gente vai indo, a gente vai dando nosso jeitinho. Teve um episódio que você trocou do Nova York.
Ah, New York, É. nossa, New York Jets, New York Giants, New York New Rangers, New York. York não sei o quê. Você chamou o Giants, o Rangers de Giants. Mas é isso, é muita É. coisa pra cabeça, né? E os dois Muita times são liga, azul muito e vermelho, jogador. tipo, são iguais. E quem torce pra um, torce pra outro normalmente, sabe? Então, é difícil. Depressão. Pra vocês verem, nada mudou de uma temporada do nosso TTG pro outro, a gente vai seguir sempre a mesma... essas O mesmo caos. dificuldades, é. É isso que faz a gente tão especial, Exatamente. únicas. Ainda sobre uma notícia também importante sobre o Mundial, é que a seleção russa foi expulsa por causa da invasão do país na Ucrânia, toda essa função que teve desde o ano passado. Já quero aproveitar, depois a gente vai entrar nisso, mas por conta dessa expulsão da Rússia, a Suécia conseguiu uma vaga. Exatamente. Eu E escrevi não sobre a é, Suécia, então já aproveitei o ganchinho aqui, senão depois eu vou esquecer. não é só o hockey feminino, tá? Tipo, todas as instituições, toda a federação da Rússia e da Bielorrússia, contando as seleções e os clubes, estão suspensos de participar de campeonatos organizados pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo. Justo, porém, a gente vê outros países também aí fazendo um monte de cagada e ninguém recebe punição, né? Hockey Canada. Que a gente provavelmente deve ter algum episódio Isso no TTG no aí, futuro sabe, falando sobre que isso. isso aí eu tenho certeza que é pensado, sabe? Uma medalhinha de ouro aqui, um troféuzinho aqui, pronto, apaga todos os escândalos. Uhul! E sigamos, entendeu? Porque se eu der uma medalha pra você, te trouxe alegrias, você vai esquecer de toda a merda que está acontecendo no fundo. É que eu dependo do rock pra poder ser feliz. O rock é uma escape de fuga. Pelo amor de Deus, Class. Ontem teve a Ai. final do World Juniors e o Canadá foi campeão e tava todo mundo tão tipo, wow, the kids are alright, vamos lá, esses jovens maravilhosos. E eu pensando, gente, 2 meses atrás tava tudo metendo pau neles. Mas tudo bem. Enfim. Agradável. Teremos um podcast só pra falar dessa merda desse assunto também, né? Mas só pra dar um lampejo, pra quem quiser, tem um destaque lá no nosso Instagram salvo com um breve resuminho. Então, se você tiver muito interesse em saber, não sabe ou quer entender melhor, tem lá explicadinho. Mas não fala do que importa, do que interessa, do que é bom, que é o Mundial de Hóquei Feminino. A gente já falou sobre isso, acho, em algum episódio anterior que a gente falou sobre o Mundial, anterior provavelmente. Mas é o mesmo formato. São 10 seleções participantes divididas em 2 grupos. Sendo que no grupo A estão aquelas seleções que são mais bem colocadas no ranking da IIHF. Então, o grupo A tem Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suíça e Japão. Enquanto o grupo B tem a Tchequia, Alemanha, Suécia, Hungria e Dinamarca. Na primeira fase, as seleções vão jogar entre si dentro do seu grupo. E todos os times do grupo A se classificam. Enquanto as 3 melhores seleções do grupo B também vão se classificar. O último colocado do grupo B é rebaixado para o grupo A da divisão 1 do hóquei feminino. No ano passado, não teve rebaixamento e nem promoção, se eu não me engano. Desde 2020 não tá tendo, por causa da pandemia. Então, finalmente agora vai voltar a ter rebaixado e ter gente subindo também. Nas quartas de final, os confrontos serão entre o primeiro do grupo A contra o terceiro do B, o segundo do A contra o segundo do B, o terceiro do A contra o primeiro do B, e as quarta e quinta seleção do grupo A vão se enfrentar. Nas semis, aí a melhor seleção enfrenta a pior e por aí vai. Esse formato me irrita um pouquinho, do grupo A inteiro se classificar, mas eu até entendo o motivo. Mas não sei, eu acho que seria legal se tivesse um pouquinho mais de... como é que se chama? Aquela coisa mais improvisada, assim, sabe? Não ser sempre as mesmas seleções e tudo mais. Então, gente, eu tive Covid, tipo, deve fazer um mês. A minha cabeça ainda tá sem... Eu não lembro mais de palavras, tá? Então, tipo, se eu já era difícil de eu achar na mão? Um pincel? É um pincel que eu tava tirando o pó do meu microfone. Tá. Se eu esquecer palavras, eu já esqueci antes e pós-Covid ficou pior ainda. Então, tipo, vai ser um pouquinho complicado até a cabeça voltar ao normal. Mas é isso. Como a Ana comentou, a Suécia entrou no lugar da Rússia, porque a Rússia foi suspensa do Mundial.
Agora, por exemplo, no Juniors, a seleção russa também não participou. Nos campeonatos internacionais da IHF também não estão participando. Então, é isto. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Mas vamos falar um pouquinho, então, das seleções. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos e Canadá primeiro? Vamos. Pra quem não sabe, Canadá e Estados Unidos, tipo, são as favoritas. Não tem... Infelizmente, o hockey feminino ainda é muito... A balança ainda pesa muito mais para os Estados Unidos e Canadá do que qualquer outra seleção. As duas seleções são praticamente as mesmas no papel. Tem desfalques importantes aí nos Estados Unidos, a Brianna Decker. Eu sempre confundo ela com a Brianna Jenner. A Brianna Decker é Eu americana. também. Ela não vai ir por causa que ela sofreu uma lesão bem feia nas Olimpíadas e ainda está se recuperando. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no Canadá, quem que eu tinha comentado? A Melody Daoust não foi convocada, nem a Rebecca Johnston também não foi por questões escolha técnica. Enquanto isso, a Natalie Spooner, amiga do podcast, não foi convocada, pois ela está carregando uma colherinha. Ela está grávida. Meninos, Uma colherinha. é um menino. Então, já que ela tá grávida, né? Não pode jogar, obviamente. Então, a Natalie Spooner não vai ir. Mas, enquanto isso... Ela é uma grande jogadora, vai fazer falta, mas é difícil, tipo, uma seleção que tem uma Rifle Pula, Sarah Nurse, Sim. Brianna Jenner. Quem mais? Qual é a lista A aí Filier. A Filier. Cadê aqui? Vitória Baca, a Vitorinha voltou, que ela não foi convocada para as Olimpíadas, mas ela foi convocada agora. A Jamie Lee Rattray, Laura Stacey, a Blair Turnbull, que quebrou a perna no último Mundial, mas já voltou para as Olimpíadas de boa também, então ela tá convocada. Eu tô rindo, não porque ela quebrou a perna, mas porque o momento após ela quebrar a perna foi divertido, porque ela voltou pro gelo em cima da maca para receber a medalha toda feliz, então Sim. é por isso. É sobre isso. E ela tava ainda nas Olimpíadas, ela tava com os pinos tudo ainda no tornozelo. Ela tirou agora há pouco, se eu não me engano, Nossa. pelo Instagram dela. Ai, que aflição, gente. Negócio de pino e ferro aqui, prótese ali, me deixa muito também. angustiada. Nossa, eu ia ser fraquinha. Enfim. Aí, então, o ouro fica entre essas duas seleções, né? E como a gente pôde ver nas Olimpíadas esse ano, o Canadá deu uma surra nos Estados Unidos no gelo, na parte técnica. O técnico americano é extremamente criticado porque ele não bota... se eu não me engano, a última dupla de defensoras dos Estados Unidos mal jogou durante as Olimpíadas inteiras. Ele tava em toda hora com 4 defensoras só, tipo... E uma hora cansa, né, gente? Não importa o quão melhor tu seja do que os outros times. Então vamos ver aí como é que vai ser. Os Estados Unidos vêm aí com a Kendall Coyne-Schofield, com o Jess Comfer, que o irmão dela agora há pouco ganhou Stanley Cup, mas quem é que se importa com o Stanley Cup, né? A Hillary Knight, a Amanda Castle, a Grace Zemwinkle, a Abby Rock, são as grandes jogadoras do hockey Tem nomes feminino. de peso também, né? Exatamente. Então, essas duas seleções vocês podem já anotar no calendário aí, porque o jogo delas, Estados Unidos e Canadá, é terça-feira. 4 de setembro? Terça-feira. Sim, 4 de setembro é a final, vai ser elas duas provavelmente. Já prevemos a final. Pra não ser essas duas seleções, tem que dar algo muito errado aí no meio do caminho. Sim. Canadá e Estados Unidos, E, ó. terça-feira, às 15 horas. É um horário meio bosta. Eu vou ter que trocar minha terapia nesse dia pra poder ver esse jogo. Terça-feira, acho que eu vou estar trabalhando. Mas aí fica aí pra quem queira ver um jogo de extrema qualidade, como todos são, né? Sejamos honestos, mas é que Canadá e Estados Unidos é Sim. uma disputa e é rivalidade, viu? É uma rivalidade. Né? Muito forte. Elas se odeiam no gelo. Aí depois elas se casam na vida real.
É muito... Sim. Tem várias histórias assim, é sério, pra quem tá ouvindo, tipo, e não sabe, tem várias histórias assim. Mas aí, então, a gente, ainda no grupo A, a gente vai pra terceira força do hóquei feminino internacional, né, que é a Finlândia, que é a única seleção além dos Estados Unidos e Canadá que já chegou numa final de mundial, que foi em 2019, quando estavam jogando em casa, e inclusive elas devem ter sido campeões, que teve roubalheira aí pro Estados Unidos ganhar? Nos Estados Unidos, É o famoso caiu o Pix pra juizada. o famoso. É. As finlandesas têm 13 medalhas de bronze e a pior colocação delas no Mundial foi uma quarta colocação. Nossa. Foi quarta colocação em 6 ocasiões. Então, nota-se bem quem é a terceira força do hóquei feminino internacional, né? A gente vai mencionar de cada uma dessas seleções 3 nomes muito importantes, que para a Finlândia é a incrível, maravilhosa deusa a Jenny Hirikoski, que é a capitã, é defensora de 35 anos. Ela é a jogadora mais veterana do time, mas ainda assim é a melhor jogadora do time. Ela tem um grande currículo, com várias medalhas, com muitos prêmios, mas ela ainda não tem uma medalha de ouro no currículo, né? Então sempre quer ir atrás. A bichinha não vai sair da seleção até ganhar um ouro. 45 anos, tô aqui. Pô, falando nisso, teve a introdução da classe Hall da Fama, né? E teve uma finlandesa, a primeira jogadora fora da América do Norte, que foi introduzida. Que eu esqueci o nome dela agora. Que horror. Deixa eu ver, eu vou se eu catar aqui no... Que eu fiz a notícia, deixa eu ver se eu acho. Eu fiz a notícia pro Instagram. Quando eu falo isso é porque eu posto o destaquinho, não porque eu escrevi. Sim. Porque pra eu escrever tem sido o quê? Ó, eu esqueci o nome dela. mais pra cima. Vou chegar. A Riikka Se você Saarinen. quiser ir seguindo. Isso! A Riikka Saarinen. Eu lembrei dela porque ela, com 44 anos, estava jogando na seleção finlandesa ainda. Então, tipo, Sim. elas são bem duráveis. Sim. A Jenny Hirikoski, ela joga no Luleå, que é da SDHL, que é a Liga Feminina de Hóquei da Suécia. E a companheira de equipe dela, a Petra Nieminen, também é uma das grandes jogadoras dessa seleção. Ela tá no oposto, assim, da linha de tempo de idade, porque ela tem 23 anos e tá entre ali as mais jovens da seleção. Ela demonstra uma experiência muito necessária de uma grande atleta, que eu acho que é muito comum a gente ver no hóquei feminino. A gente vai falar daqui a pouco da Alina Miller também, que essas meninas, elas começam na seleção muito jovens já, então elas já têm uma cabeça muito boa e já se portam como grandes veteranas, mesmo tendo 20 e poucos anos de idade, né? E por fim, o outro destaque, que também joga na SDHL, é a Annika Sala, que é a goleira, que substituiu a Nora Ratch, que, tipo, quase nada, né, de substituir a Nora Ratch e ser uma grande jogadora, assim. Pra quem não sabe, a Nora Ratch é provavelmente a maior jogadora do hóquei feminino da história, tá? Maior goleira do hóquei feminino na história, uma das maiores jogadoras. Mas a Annika Sala vem conseguindo segurar as pontas na defesa do time finlandês e é um dos grandes destaques da seleção. Ela foi a melhor goleira do Mundial do ano passado. Então, ficar de olho nela. E por fim, né, o que esperar da Finlândia? Que o mínimo que a gente espera é chegar na semifinal, pelo histórico delas. E mesmo assim, mesmo sendo a terceira força do hóquei feminino, o nível da Finlândia ainda é muito inferior comparado às canadenses e americanas. Mas, né, a gente nunca sabe, hóquei feminino, quando vê, já aconteceu uma vez, pode acontecer de novo, delas pegarem uma medalhinha de prata, ou quem sabe de ouro também. Porque se tem uma seleção que pode bater tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, legal, a Finlândia. Então, gente, vamos falar agora sobre a Suíça. Tava aqui já pensando na Alemanha, da Suíça. Cabeça lá na frente. Cabeça lá na frente. A Suíça, ela tem aí 19 aparições, né, no Mundial, na primeira divisão, porque ela tem, eu acho que 3 na segunda divisão, então, assim, né, tem bastante, ela nunca desceu mais que isso. E a sua melhor campanha foi em 2021, porém, nunca ganharam uma medalha, elas ficaram em 4º lugar em 2021, e já chegaram nesse 4º lugar algumas vezes, e todas
elas perderam, infelizmente. Ano passado elas perderam para a Finlândia, né? Que as meninas estavam falando aí sobre a Finlândia. Então, vamos torcer para que esse ano elas pelo menos consigam chegar lá de novo e finalmente ganhar da Finlândia, porque elas sempre perdem. Mas, enfim. Sempre perdem. No quesito de principais jogadores, a gente tem a Lara Stauder, que ela tá no Brinas IF, eu acho, Brinas IF, não sei como é que fala, da STHL. E ela é simplesmente o maior nome do hóquei feminino suíço. Porque ela é a capitã, ela simplesmente já jogou 5 vezes pela seleção. Ela teve 89 pontos em 33 jogos com o time dela na temporada regular do ano passado e 14 pontos em outros jogos nos playoffs. Ou seja, a bicha é boa de verdade. E é simplesmente a principal jogadora do time, é uma jogadora extremamente indispensável para o time, porque ela, além de ser muito boa e ser a capitã, ela dá um up, assim, sabe, na seleção e ela tá sempre ali liderando todo mundo, então a gente sabe que ela é super importante e é uma das jogadoras mais velhas, ela tem 28 anos, mas essa seleção da Suíça, ela é muito nova, então é uma das jogadoras mais velhas da seleção e tá aí como a mais importante. Seguindo ela vem a Alina Miller, que todo mundo já ouviu falar da Alina Miller, pelo menos quem já estava aí acompanhando o hóquei feminino nos últimos 2, 3 anos sabe quem ela é. Ela tem 24 anos, faz parte do time da Universidade de Northeastern e, cara, o segundo maior nome do time, ela é muito boa, além de ser uma fofa. No Mundial do ano passado, ela lesionou, então ela só jogou 2 jogos. Mas ela foi para as Olimpíadas esse ano, gente. A bicha simplesmente colocou todo mundo para trás e falou: eu vou carregar esse time nas costas. Ela teve 10 pontos em 7 jogos, mas ela jogou muito, muito bem. E assim, não existiam dúvidas de que ela ia voltar, né? Agora para o Mundial. E aí, durante a temporada de 2021-22, ela marcou 39 pontos em 21 jogos. Nossa. Tá bom pra vocês? Tá Só bom pra vocês? Só isso. Então, assim, ela é muito boa e com certeza é um nome que a gente precisa estar ali de olho, porque ano passado ela não conseguiu jogar, então, assim, esse ano ela com certeza vai vir com fogo nos olhos para conseguir dar o melhor dela e dar o melhor pro time, né? Ano passado, E depois, ela rapidinho, só, ela se lesionou, né? Ela quebrou a perna. Mas aí Sim. tava ela e outras jogadoras que eram Health Scratch. Elas, tipo, viraram líder de torcida. Elas pegavam, porque os patins, sim, eles têm foi os muito protetores de fofa. plástico, né? Sim. E elas pegavam aquilo e Uhum. batia nas coisas, tipo, como um tambor. E era muito engraçado de ver, tipo, a Lina Miller, só a melhor jogadora, provavelmente, da seleção, lesionada lá, tipo, gritando e batendo tambor. Então, foi muito engraçado de ver, muito legal. Porque foi durante a bolha, né? Não tinha torcida no passado. Então, Sim, não tinha torcida, então tava só ela lá e as outras meninas sempre torcendo, e É. foi muito fofo. Foi muito fofo. E aí, por último, a gente tem a Noemi Reiner, do Lexan IF. Gente, eu não sei como é que fala esses times europeus, então eu tô aqui só no improviso. E ela tem só 22 aninhos, então, assim, novinha, tá chegando. Ela representou só 2 vezes em 2019 e 21. Que 2020 a gente não teve, né? Então, as 2 edições mais recentes são as 2 edições que ela participou. E, assim, ela é muito boa, só que ela não tem tanto tempo de gelo, ela não tem tantos jogos, assim, na carreira dela. Mas, na temporada passada, ela marcou 12 pontos em 14 jogos com o Lue HF da STHL. E em 2019, que foi quando que teve a pandemia, né? Ela marcou 32 pontos em 18 jogos. Então, assim, a bicha é realmente muito boa. E ela fez parte do time olímpico, né? Só que ela marcou só 1 ponto em 7 jogos. Então, a gente vai vir aí e vai ver se ela vai realmente ser destaque de novo nesse Mundial. Vamos ver como é que vai ser, até porque ela é muito novinha, então ela ainda tem muita coisa para provar aí pela frente, mas esperamos que ela consiga aí ser muito boa de novo, continuar essa carreira que ela começou em 2019 e vamos torcer para dar tudo certo para ela.
Então, mais um nome pra gente ficar de olho. E o que esperar da Suíça? Ela vai jogar muito, né? Provavelmente, porque ela ficou aí em quarto lugar, bateu na trave para pegar medalha algumas vezes e não conseguiu. Então, na minha opinião, elas devem vir aí com fogo nos olhos para conseguir pegar pelo menos um terceiro lugar, tentar bater com a Finlândia, para tentar conseguir a primeira medalha delas, porque elas nunca conseguiram medalha, então, assim, tá mais que na hora, né, gente? Aí fica batendo na trave, ninguém merece. E é um time bem equilibrado, é um time que tem jogadoras novas, tem jogadoras mais velhas, então, assim, elas têm esse equilíbrio no gelo que pode ser bom para performance, porque às vezes a gente tem um time muito velho e aí eles não conseguem acompanhar tanto. Então, espera aí que a Suíça com certeza deve chegar para tentar ir para o pódio. Muito bueno. A Suíça teve uma Olimpíada bem ruinzinha, né? Elas não foram bem nas Olimpíadas. Sim. Então, Uhum. com certeza que elas vêm aí, tipo, com ódio. Na base do ódio pra melhorar o ano um pouquinho, né? Esperamos, né? Sim. Eu adoro a Lena Miller, eu acho ela uma grande jogadora. Ela é maravilhosa. Mas muitas É muito vezes é ela sozinha, junto ali com a Lara Stauder, tipo, Uhum. e seja o que Deus quiser, sabe? Então, falta esse equilíbrio técnico, às vezes, falta um pouco pro time, mas é junto com a Finlândia ali a terceira força mesmo. Então, queria ver uma medalha delas, mas eu também gosto muito da Finlândia, então não sei. A gente Não fica nessa, dá, né? né, Todo mundo ganha medalha, ponto. Honra o mérito, sabe? As medalhas de escola. Tô brincando. Sim. Fazer igual o Silvio Santos. Medalha pra você, medalha pra você. Todo mundo ganha medalha. Estados Unidos? Não. Não, Sou pra assim. você não. Japão. Então vamos lá. O Japão tem no total 18 aparições no Mundial. E a melhor posição foi em 2021, que foi até que a gente já tinha comentado aqui em alguns dos episódios aí. Se você buscar, você encontra. Foi uma surpresa, porque chegou ao 6º lugar. E durante essa trajetória aí, elas foram já promovidas à primeira divisão e rebaixadas várias vezes, é um sobe e desce. Só que temos notícias ruins, porque alguns nomes que são relativamente conhecidos e que a gente elogiou bastante aqui não vão estar presentes. Primeira é a goleira Nana Fujimoto. Muito triste, fiquei chateadíssima. Não conseguimos encontrar nenhum motivo, a gente revirou a internet, não tem notícia sobre isso, apenas que ela não estará presente. E a capitã, que é a Chiho Osawa, ela anunciou a aposentadoria. Então, elas vão deixar aí um buraco que é significativo no time. E as principais jogadoras são novinhas também. A primeira delas, olha só, eu não falo japonês, tá? Então já vou me desculpar. Mas a primeira delas é a Akane Shiga, que ela joga pelo Obihiro Ladies, que é um time lá da Liga Japonesa. Ela tem apenas 20 anos, mas ela já deixou uma marca no Campeonato Mundial Feminino lá em Calgary, no último verão. E ela também foi a líder de um grupo de 8 estreantes olímpicas em Pequim, em fevereiro desse ano. E ela também foi considerada uma das top 3 jogadoras do time em 2019 e 2021. Em segundo lugar, temos a Haruka Toko, que ela joga num time da SDHL também, que é o Linkoping HC. Difícil. Esses nomes são Ela tem complicados, 25 né? anos. Nossa, muito. Com certeza não deve ser assim que fala, né? Mas enfim. Ela tem 25 anos, mas ela é bem experiente ao representar a seleção feminina do Japão, porque ela vem jogando desde o time sub-16, sub-18, vem construindo aí uma carreira dentro da seleção. E ela foi convocada para a principal quando completou seus 18 anos, e no último Mundial ela foi a jogadora que mais marcou gols pela seleção japonesa. E por último temos a Shiori Koike, que é do DK Peregrini, também da seleção japonesa. Ela é uma das veteranas, tem 29 anos e muitos anos jogando aí pela seleção.
E o time, né, como a capitã anunciou a aposentadoria, está sem capitã e ela é uma das candidatas, até porque ela já exerceu esse papel em alguns anos anteriores. Ela é defensora e na história do time, ela é a terceira que mais marcou pontos, a segunda que mais marcou gols e a quarta que mais deu assistências. Agora, o que esperar da seleção japonesa? Não sei. Eu acho que vai ser uma caixinha de surpresas, que nem foi no último Mundial, que ninguém dava nada para elas, e elas surpreenderam. E a gente aqui ficou bem chateadas quando elas caíram, porque elas têm um estilo de jogo bem diferente do que a gente está acostumadas a ver, não só pelo estilo das jogadas e tal, mas por condição física mesmo. Elas são menorzinhas, elas são mais compactas e por causa disso elas são muito rápidas. Então, eu acho que vai ser uma seleção bem legal de acompanhar e também espero que consigam avançar o máximo possível para a gente conseguir assistir o máximo que der delas, porque o jeito que elas jogam é bem diferente e bem massa de se ver. É bem legal mesmo. Porque elas são tudo baixinhas, tipo, pequenininhas, assim. Sim, elas são muito pequenininhas. E eu sei que tem gente que acredita que rock feminino não é físico, mas rock feminino é físico. Então, é bem legal de ver, assim, como elas usam o fato delas serem menores e mais rápidas, tipo, pra sua vantagem, né? Então, Sim. é uma seleção bem legal de ver mesmo. Só fiquei, eu queria saber da Nana Fujimoto, tipo, o que aconteceu? Queremos informações. A gente sabe que ela tá viva, porque o Instagram dela foi atualizado não faz muito, mas, tipo, Ela É isso que a desistiu gente sabe. da carreira de rock e foi virar doceira. Eu acho que sim. Tá fazendo pudim agora. Mas não temos, a gente não encontrou em lugar nenhum. A estranheza veio porque a gente viu na matéria mesmo que a IIHF postou sobre os elencos e o nome dela não estava lá. E aí a gente começou a procurar no Twitter, no Instagram, joga no Google aqui, não tem nada. As últimas notícias que temos de Nana Fujimoto são da Olimpíada, porque ela jogou a Olimpíada. Depois não tem nada, não tem rastros na internet. sim. Quem sabe agora no Mundial vem alguma coisa sobre, mas A gente espera, quando enquanto vier essa isso- semana. Porque a gente tá gravando no domingo isso. Então, ainda tem muito site que normalmente posta sobre previews e tudo mais, que não postou muita coisa ainda. Talvez saia toda essa semana. Então, quando vê insiders tenham mais informações do que a gente, que só depende, tipo, de ver, catar no Instagram e ver, tipo, fotos marcadas e tentar usar o Não- Google Tradutor, porque ninguém sabe japonês. Sim. Nenhuma de nós Talvez sabemos a japonês. gente tenha a informação num episódio futuro aí. É. Então fiquem ligados. Vamos então para o grupo B, que é o grupo das seleções mais um pouquinho piores, talvez, no ranking elas são, de fato, mas tipo, no gelo também. E começamos com a Tchequia, que a Nath vai falar pra gente sobre a Tchequia. Tchequia, Chequia, República Tcheca, tipo, é tudo a mesma coisa, né? Muitas pronúncias, muitas formas de escrever. Tá, porque eu às vezes ainda eu chamo de Tchecoslováquia, e isso eu sei que tá errado. Tipo, há uns 25 anos, pelo menos, eu acho que deve estar errado isso já. Mas é que é um nome tão Tchecoslováquia, sabe? Que é tão legal de falar. Tá, então, só pra saber que Tchequia, Chequia e República Tcheca. Tchequia, Chequia e a República Tcheca, que também serve. Beleza. De acordo com Wikipédia. Tá bom, a Tchequia, né? Prefiro falar que são as seleções mais humildes. Porque são seleções que são mais novas, que entraram recentemente. Às vezes não tão recentemente, né? Mas no caso da República Tcheca, sim, porque a seleção só participou do Mundial 6 vezes, sendo que a primeira foi há 9 anos atrás, em 2013. Nossa. E a primeira vez que elas foram para as Olimpíadas foi em 2022. E isso demonstra, né, a evolução e desempenho na melhora do esporte feminino no país, porque a seleção masculina, ela é, tipo, talvez a quarta ou quinta potência no hockey masculino, né? Se eu não me engano, acho que a terceira é, tipo, sei lá. Não, se pá, é até terceira, enfim. E só que, né,
não tem um reflexo nisso na modalidade feminina. E antes disso, elas jogavam nas divisões B, né? Que são, tipo, as divisões inferiores, tipo Série B, sabe? Série A, Série B. E a melhor colocação que elas tiveram no Mundial foi em 2016 e 2019, quando elas ficaram em sexto lugar. E nas Olimpíadas, né, desse ano, elas ficaram em sétimo. Antigamente, acho que até esse ano, a equipe era treinada pelo Thomas Patina e agora está sendo treinada pela Carla McLeod. Ela é uma canadense, uma jogadora, ex-jogadora canadense. E, bom, vai ser interessante ver se elas vão se elas vão dar uma dorzinha de cabeça ou não. E se a troca do técnico vai surtir algum efeito. As principais jogadoras. Tem a Helena Mills, que joga na Liga Sueca de Hóquei Feminino, que é a SDHL, que é a Brina Zifdan. Ela é a capitã e ainda é um dos grandes nomes da equipe, que tem muitas outras jogadoras jovens e ela é uma das mais velhas. Acho que ela tem 32 anos, 31. E ela é atacante e ela sempre tá fazendo gol, assim, sempre tá carregando o time também. Sempre faz um monte de gols nos mundiais. Eu não achei recordes do time novo dela. Então, eu trouxe aqui uma estatística pelo Vogue Race, que é da Liga Chinesa. Ela tem 232 pontos em 243 partidas, ou seja, ela é muito boa. Em seguida, tem a Neta Teralova, que joga no Boston Pride, da PHF. E ela participou dos Jogos Olímpicos desse ano e em 8 campeonatos mundiais da IHF. Em 2015, ela foi reconhecida como a melhor defensora do campeonato mundial da divisão I, né, que é tipo, tem lá, né, os tiers. E ela foi selecionada também como uma das melhores 3 jogadoras da seleção tcheca no campeonato mundial de 2017, dessa vez na divisão superior. E por fim, né, tem a Klara Peslarova, que também joga no mesmo time da Helena Mills, o Brina Zifdan, que é a goleira titular. E também é uma goleiraça, ela é muito boa. Mas é aquilo, né? Não adianta você ter um goleiro bom e o resto não ser tão bom assim. Ela foi goleira titular no Sub-18, nos Campeonatos Mundiais de 2013 e 2014. E em 2014 ela foi nomeada a melhor goleira e ajudou a equipe a ganhar a medalha de bronze. E ela representou a República Tcheca em 2016, 2017, 2019 e 2021 e nos torneios da Divisão 1 do Grupo A em 2014 e 2015. A Tejralova é a única da PHF? Não, eu não sei falar, eu só tô tentando, eu tô lendo aqui. É a única da PHF que tá no campeonato, será? Não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Que isso me lembrou que uma tinha coisa que a gente esqueceu de comentar, que é o absurdo que o Canadá não levou a Michaela Grant Mendes. Porque ela foi convidada pro camp de... Eles chamam, sei lá, 50 jogadoras pro camp, e aí depois do camp eles fazem a lista de quem vai, né? E ela foi, e ela arrasou no training camp que eles fizeram. No development camp, acho que eles chamam. Só que, né? Já que ela joga na PHF, não na PWHPA, não foi chamada. E isso é uma grande bobagem. E me dá ódio. Eles que perdem, né? Porque podia somar muito num time que já é muito bom. Sim. Porque na Hungria também tem uma jogadora que é da PHF. Na Tchequia também tem várias outras aqui do Whale, do Whitecaps. Eu que achava que era a única, mas... E aquela das Riveters, que a gente tava dando risada da arte, do paint delas. Vou ver. Que ela da foi convocada Suécia. para alguma seleção. É da Suécia? Ebba Berglund. Eba! Então, isso demonstra que essa rixa é da seleção canadense, né? Canadense e americana. Americana também, né? Americana e canadense, com certeza. Porque boa parte das jogadoras da PWHPA são dos Estados Unidos e do Canadá.
Tem de Sim. outros países, mas a maioria é ali e, né, elas são força total nas seleções, então, bobiça. É, Zoado. injustiçada a Michaela Grant Mendes. Luísa, da Alemanha? Então, gente, a Alemanha, ela tem 15 aparições no Mundial e a melhor campanha foi em 2017, quando elas perderam a medalha de bronze também para a Finlândia. Olha que bacana, a Finlândia tirando todo mundo falando, você não vai receber nada hoje. Não, obrigada, eu vou levar para casa essa medalha. Então, a melhor campanha foi em 2017, que elas perderam para a Finlândia de 8-0. Então, assim, elas chegaram lá, mas aí depois elas foram humilhadas. Certeza. E as principais jogadoras dessa seleção são a Marie Delarbre. Gente, que caos, que coisa. Esses nomes, minha pronúncia tá ótima. Que para a próxima temporada ela vai jogar pelo. Ai, meu Deus. Djurgardens Djurgardens. Djurgardens. Ai, que esquisito. Da SDHL, da Suécia. Mas essa temporada passada ela estava jogando pelo ERC Ingolstadt, da Liga Alemã de Hóquei Feminino. Então, ela tem 28 anos e ela já representou a Alemanha 5 vezes no Mundial, ou seja, ela já está aí, né, representando várias vezes. E ela teve 7 pontos em 27 jogos pela seleção. Porém, ela é considerada uma das principais jogadoras, por quê? Porque durante a temporada de 2021-22, ela fez 30 pontos em 20 jogos, incluindo 14 gols, ou seja, ela foi muito, muito boa para o time dela, né, na temporada passada. E durante os playoffs ela fez 4 pontos em 7 jogos. Depois a gente passa para a Nicola Eisenschmidt, também do Jardins, e também entrando nessa temporada, na temporada passada ela estava também no Ingolstadt, onde ela marcou 22 pontos em 16 jogos. E ela tem 25 anos, já participou da seleção 4 vezes no Mundial. E, assim, muito boa, atacante, performa bem durante competições. Nos playoffs, ela conseguiu 6 pontos em 7 jogos. Então, assim, muito, muito boa. E foi uma temporada incomum para ela, porque geralmente ela é, assim, 52 pontos. Ou seja, quando ela marcou 22 em 16, já estava muito bom. Mas na temporada anterior, em 2018-19... na temporada anterior, ela marcou, acho que 30 pontos. E na melhor temporada dela, ela marcou 52 pontos em 22 jogos. Ou seja, essa temporada foi um pouco incomum para ela. Então, agora vamos ver se ela vai voltar à sua forma natural de ser extremamente fantástica. E depois, a gente tem, por último, mais ou menos importante, a irmã da Nicola. Então, assim, é muito, muito legal que a gente tem irmã jogando juntos, né? Eu acho o máximo. A Tanja Eisenschmidt, que também ela joga pelo mesmo time das outras, e por esse time que eu não vou me humilhar falando o nome deles. Então, as 3 estão acostumadas a jogar juntas, jogaram pelo Ingolstadt, agora vão jogar pelo time aí da Liga Sueca. E ela foi capitã do Ingolstadt por 2 temporadas. E durante o Mundial passado, ela já representou a seleção 5 vezes, mas durante o Mundial passado ela fez 2 pontos em 7 jogos. Porém, ela é defensora e na temporada pelo Ingolstadt ela teve 35 pontos em 20 jogos, ou seja, muito bom. Ela tem um poder ofensivo aí muito bom, apesar de ser uma grande defensora. Então, essas 3 vão ter aí uma grande performance. Se espera que elas tenham grande performance pela Alemanha. E, assim, a seleção alemã, ela não é muito boa, sabe? Ela é aquela seleção que ela tá ali com a galera. E ela voltou aí para a primeira divisão em 2016, quando elas perderam a medalha de bronze de novo. Então, assim, elas estão aí, recentemente voltaram, mas também ficam nesse vai e volta,
Mas, desde que elas foram promovidas, elas não conseguiram passar das quartas de finais, ou seja, estão aí perdendo, não indo para as finais, não indo para lugar nenhum, então elas ficam só ali na paz, só jogando para se divertir. A possibilidade do rebaixamento é real, né? Porque, sim, a gente tem seleções que estão ficando muito boas, estão conseguindo aí pegar jogadoras mais jovens, e a seleção alemã ela sempre está com essas mesmas jogadoras desde sempre. Então, pode ser que elas consigam segurar o lugar, pode ser que elas sejam rebaixadas de novo, mas espero que não sejam, espero que consigam continuar aí de boas no lugarzinho delas para a gente conseguir ver mais das alemãs. Acho que todos esses times que estão no grupo B, o que elas querem é não ser rebaixadas de início, Sim, assim, né? exatamente. Querendo ou não. Então, Tá todo mundo ali no mesmo barco. Então vamos para a Suécia, que, como a gente já tinha comentado, é a primeira vez em 3 anos que elas estão aí de volta, né? E só estão aí porque a Rússia foi expulsa. Elas foram rebaixadas da primeira divisão em 2019. E após esse rebaixamento, elas boicotaram as atividades da equipe, protestando contra o tratamento que era recebido pela Associação Sueca de Hóquei no Gelo. A última vez que elas ganharam uma medalha foi em 2007, que foi um bronze. E elas não terminam acima do 5º lugar desde 2011. Algumas veteranas, como a goleira Sarah Graham, as atacantes Lisa Johansson e a Emma Nordin, que inclusive foi porta-bandeira da Suécia durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas, elas não foram convocadas. Eita. E isso foi o técnico falando que quer um time mais jovem, ou seja, chamou elas de velhas na cara dura, desrespeito. Aqui temos as principais jogadoras com os nomes que, meu Deus do céu. Boa a primeira sorte. delas é a Felícia Wickner-Zienkiewicz, não sei como fala. Também joga pelo Brina Ziev da SDHL. Na última temporada da SDHL, ela teve 32 pontos em 34 jogos. E em suas aparições na seleção, ela marcou 15 pontos em 20 jogos. Depois temos aqui eu não sei se é Maja ou se é Maia, eu acho que é Maia. Maia Nielen Persson, do Brinas Gavle, meu sueco aqui ótimo. Também da SDHL, ela é uma defensora de 21 anos, que já foi capitã alternativa tanto pelo time quanto pela seleção. Ela fez a estreia pela seleção com 17 anos e tem sido, desde então, uma jogadora bem fundamental para o time. E no último ano ela marcou 17 pontos em 22 jogos. E por último, temos a Josephine Bolven, que ela joga pela Universidade de Minnesota, na NCAA. Ela é uma central também de 21 anos. E ela já foi capitã da seleção sub-18 e fez a estreia na seleção principal em 2019. E no último ano ela marcou 13 pontos em 11 jogos. O técnico da seleção deu uma entrevista nessa que ele falou que queria um time mais jovem. E ele falou que ele vai ser realista, que eles estão mirando ali chegar numa quarta de final, assim, sabendo que vai ser difícil, mas que se avançarem vai ser muito bom, mas ele não está contando muito com isso. Como a gente já mencionou aqui também, só não querem ser rebaixados de novo, né? Realista, né? Sim. Nath? Oi. Hungria. Ok. Bom, elas não são muito boas. A seleção ficou em... Nossa. Não. Ai, meu Deus. 12º? Pode ser? 12º. Lugar no Mundial em 2020. Elas sediaram elas sediaram o Campeonato Mundial de 2019 e venceram o torneio do Grupo A da Divisão 1.
E essa vitória rendeu a promoção delas para a primeira divisão do campeonato mundial pela primeira vez na história da equipe. Mas elas nunca se qualificaram para as Olimpíadas. A equipe ela tem crescido com o passar dos anos, mas ela ainda precisa buscar melhores resultados e, é claro, que precisa de ter mais investimentos, né? Para que o hóquei na Hungria possa, enfim, evoluir. A equipe apareceu 17 vezes nos mundiais, sendo que a primeira foi em 2000 e a melhor colocação foi 11º lugar em 2019. E uma das principais jogadoras tem a Fanny Gasparix, que é da Erste Liga, que é uma liga lá na Hungria, e ela joga no time chamado MAC Budapest. Não sabemos se tem relação com a maquiagem. E a Gasparix, ela é uma das maiores jogadoras da equipe. Ela foi um grande destaque na Hungria em 2012, no Sub-18, que foi quando elas ganharam ouro e ganharam a promoção para a primeira divisão. Aí depois vem a Bianca Bogatti, que é da EWHL, que é uma liga da Europa, que acho que é dos times da Hungria e da România. Budapeste já. E ela tem 17 anos e ela vai fazer estreia nesse campeonato mundial. Ou seja, né? Vai botar uma menina novinha pra encarar um monte de... Enfim, vai dar muito certo. Espero que dê certo mesmo. E por fim, a Reca da base, que joga no Metropolitan Riveters, na PHF. Em julho de 2021, ela foi selecionada em segundo lugar geral pelo Toronto City no draft inaugural da equipe, né? De quando a equipe começou a existir. E em maio desse ano, ela se tornou a primeira jogadora húngara a assinar como equipe da EPHF, depois de assinar um contrato com o Metropolitan Riveters. Em 51 jogos com a equipe principal da Hungria, ela fez 15 gols, 15 assistências e 30 pontos. Ela também é bem novinha. Acho que ela vai ser um dos grandes destaques do campeonato e da seleção em si. E, por fim, temos a Dinamarca, que é a dona da casa. Vai ter o apoio da torcida, né? Vai ser bem legal de assistir. Elas vão abrir o campeonato no primeiro dia no Derby Escandinavo, e isso é uma tradução do site da IHF, eu não estou inventando, eles de fato falam Derby Escandinavo, contra a Suécia, que a Suécia fica bem perto da Dinamarca, então é capaz de ter torcida dupla ali, vai ser bem legal. A Dinamarca estreou nas Olimpíadas nesse ano, e em 2019 foi promovida para a primeira divisão, mas não teve boas atuações. Em 21 ficou em último lugar e só não foi rebaixada por conta da pandemia do coronavírus, que alterou as regras ali de promoção e rebaixamento. O primeiro campeonato do mais alto nível profissional delas, que foi o Mundial, foi em 92. Então é a primeira vez desde 1992 que elas estão jogando. Não, desculpa. Em 2021, quando elas ficaram em último lugar, foi o primeiro campeonato desde 1992, quando elas ficaram em sétimo lugar no Mundial. As melhores jogadoras da Dinamarca, nós temos a Silke Lab Glud, que é do Malmö Redhawks, que joga a segunda maior liga de hóquei feminino da Suécia, que foi ela que marcou o gol que mandou a Dinamarca para as Olimpíadas pela primeira vez. Na última temporada, na Liga Danesa, no time que ela jogava, ela teve 52 gols em 19 jogos, o que eu achei um número extremamente alto e estranho, mas é o que tá no Elite Prospects. Então, tipo, a menina joga bem. A gente tem também a Josephine Jacobsen, que joga no Djurgården, da SDHL, que ela é capitã desde 2018 e é uma das atacantes mais importantes da seleção danesa. E, por fim, a Cassandra Repstock-Rome, que é goleira do Canadá, a goleira da Dinamarca, que joga no Vidrove, da Dinamarca, do campeonato dinamarquês. Ela jogou 2 dos 4 jogos no Mundial de 2021 e defendeu 50 de 54 chutes no gol. Ela também foi titular nas qualificatórias para as Olimpíadas e teve 2 shootouts em 3 jogos, então ela se mostrou bem importante para a seleção. E o que esperar, né? Levando em consideração a última participação da seleção, espera que não seja rebaixada em casa, né?
Porque seria uma experiência bem ruim. Hoje a seleção tem mais experiência em jogos internacionais, depois de passar jogando 2021 no Mundial, jogar as Olimpíadas pela primeira vez. Então, talvez com o apoio da torcida, elas esperam ter um resultado um pouco melhor. E é isso para as seleções. Uhul! Uhul. Rapidinho, quem ganha? Estados Unidos ou Canadá? Canadá. Ai, Canadá. Canadá, né? Eu acho que o Canadá leva também. Eu não aguento mais isso. Sim, eu também não. Mas é isso. Finlândia podia Canadá. fazer o crime, né? Porra, Pô, um sonho. podia demais. Podia fazer o Imagina. crime. A gente falou, né, que as canadenses vêm com alguns desfalques aí, as americanas também, né? Quando vê alguma coisa rola, né? Nunca se sabe com hockey, Vai mas que, né? é muito difícil que a gente tenha um resultado diferente de ouro e prata para alguma dessas duas seleções do Canadá. Mas também a gente tem que pensar, né? Porque essas seleções, elas não estão se renovando muito. Então, né, até que ponto, assim, porque o hockey feminino, no geral, tá evoluindo no mundo. Então, quando é que essas seleções vão acordar e perceber que, tipo, claro que com a campanha que o Canadá teve nas Olimpíadas é difícil pensar que talvez elas estejam ameaçadas de alguma coisa, mas, enfim, uma hora, né, Mas é vai aquilo chegar. que a gente comentou quando a gente estava falando desse grupo B, é que a questão de investimento, né, é muito dispar, né? Porque não tem nem comparação. Então, e infelizmente isso é uma coisa que acaba afetando muito, porque você vai ter ali jogadoras que são sensacionais, mas muitas vezes não tem ninguém que acompanhe o ritmo delas, sabe? E não é uma coisa assim que não tem nem como a gente comparar, né, o nível do Canadá e dos Estados Unidos com o restante delas. Então, óbvio que é sempre legal assistir os jogos, principalmente quando tem essa rivalidade, mas também é legal acompanhar as outras seleções, até porque a gente não tem Sim. muita chance de vê-las, né? Então é triste que elas nunca consigam chegar E são nessas grandes jogos posições também, assim, né? São grandes jogos. muito. Eu falei a data do jogo do Canadá e Estados Unidos, mas não fiquem focando só nisso, sabe? A gente provavelmente vai lançar uma arte com os jogos do dia, provavelmente eu digo porque a gente vai ver ainda, mas acho que vamos. Então fiquem de olho, sabe, assim, pra assistir esses outros times, essas outras seleções também merecem a nossa atenção. Por Muito. isso que a gente tá aqui, ó, uma hora falando de todas elas, porque apesar de Canadá e Estados Unidos serem as maiores, as melhores, tudo mais, é muito legal também tu ficar sabendo, tipo, como é que vai vir a Dinamarca, que é a dona da casa, sabe? A história disso, como é que vai vir a Hungria, a Alemanha, a Suécia, a Suíça, Finlândia, Japão, tudo mais, sabe? Então, Quais jogadoras que ninguém tá dando nada, assim, que vão surpreender muito. porque esses campeonatos são os campeonatos da vida delas, sabe? Tipo, por causa que é a maior palco que elas têm pra apresentar. É isso e Olimpíadas. Então é muito legal de ver, por causa que elas querem realmente estar lá. Elas realmente querem batalhar e ganhar sua medalha, ganhar os jogos. Porque isso pode significar um contrato melhor com o time, pode significar uma mudança de liga para uma liga maior, como se puderam ver, a SDHL é uma das maiores ligas que tem no mundo, especialmente ali na Europa. Então, isso significa o futuro delas também, né? Que nem a gente vê o Mundial masculino, que os caras estão lá porque eles não estão nos playoffs da NHL, sabe? Em grande parte. Então, é algo legal, muito legal de acompanhar. E falando nisso, não, a gente não sabe onde é que vai estar transmitido. A gente vai depender provavelmente do onhockey.tv, que é pirataria, mas pirataria sempre funciona, né? Então, fica aí. Não nos deixa na mão, igual o Star Plus. Sim. Até fui ver no Star Plus quando vê, tinha alguma coisa lá, mas não tem nada. Transmissão brasileira também não vai ter. Pelo menos ninguém falou nada, né? Então não sei. YouTube, que normal, às vezes eles também transmitem no YouTube, não sei, acho que não vai. Mas na dúvida, vão lá no onhockey.tv, que onhockey não decepciona.
Outra coisa, eu não sei, talvez eu possa cortar isso depois, mas talvez esse texto, essa prévia esteja em texto também no site da Gente ao Brasil. Então, fiquem de olho aí. Talvez porque a gente não sabe nem se vai fazer ou não. Porque é trabalho. Estamos pensando. Uhum. Então é isso. Lembrando que o podcast Tic Tac Go é um podcast da NHL Brasil em parceria com o Fambonanet, que é o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Nossas redes sociais do TTG são podcast Tic Tac Go no Instagram e no Twitter. Agora, com a temporada voltando, a gente começa a movimentar de novo. Mas também tem as redes sociais da NHL Brasil, né? Obviamente, que é NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram e a página NHL Brasil no Facebook, que essa página a gente não tem grupo. Se inscreva no canal da NHL Brasil também, que é NHL Brasil no YouTube. Tem o TikTok, que é NHL Brasil também. Onde vocês procurarem, a gente tá. Se tu olhar pra trás agora, vai ter algum de nós lá, tipo... NHL Brasil. Mas enfim. E também o TTG tem uma lojinha que é no Collab 55. Acho que é collab55.com.br/@tictacgo, se eu não me engano. Mas tá lá A gente deixa na descrição do episódio. Tá na descrição do episódio, tá nos nossos links lá no Linktree. Então tá tudo lá, a gente vai provavelmente adicionar novos produtos agora durante a temporada. Tem bastante coisa legal e bonitinha. Eu ganhei um boné de presente do TTG, é muito bonitinho. E eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? Não, eu acho que não. Só isso. Só isso? Agora estamos voltando, gente. A É gente isso. não vai mais ter que ficar. Ai, o que é isso? Que a gente passou 2 meses, né? A gente não lembra mais como é que faz podcast. Eu não tinha percebido que passou 2 meses. Que horror. Nem eu. Pois é, gente. Férias. Mas Então, Vambora? vambora. Então, um beijo. Até. Beijo, gente. Até Tchau. a gente não sabe quando, porque a gente não sabe se a gente volta semana que Até vem. voltamos aí. Esperamos que Tchau. seja semana que vem. Até breve. Deus.